Olá, turma. Boa tarde, tudo bem? Espero que vocês estejam se cuidando, né, sobre em relação à pandemia, né, que está no nosso município, tá? Eu estava olhando as atividades que foram entregues, né, sobre o desenho lá do meu olhar sobre a pandemia. Parabéns a todos aqueles que entregaram, tá bom? Eu já corrigi, reportando para vocês, né, dando uma carinha de felicidade aí. Vou até mostrar aqui. Entrega da atividade, ver resposta. Aqui, ó, dei carinha de felicidade aí para a Lana. A Lana entregou neste dia. Deixa eu ver aqui, dia 16. A Lana entregou dia 19. Dia 16, quem entregou? A Lana também, a Ayla, Demerson, a Evelyn Cristine, o João Vitor, Luiz Fernando, a Raila Richelle e a Sara Simone, tá? Eu acho que teve um ou dois alunos aqui que eu retornei a atividade porque não me mandou o desenho, tá? Teve alunos que não mandaram o desenho e teve alunos que fizeram uma pergunta com resposta. Não era para fazer uma resposta com uma pergunta, era para fazer um desenho, tá? Uma arte, tá bom? Então dê uma olhadinha aí, quem fez a pergunta com a resposta, refaça para você repostar essa atividade aqui, tá? Lembrando que vale ponto para o primeiro bimestre, tá bom? Bom, gente, aqui na aula de hoje, a nossa aula de hoje do dia 23, tá? Vai ser um pequeno trabalho que vocês terão que realizar aí em casa mesmo, tá? Vocês podem fazer escrito, tá bom? Pode fazer na folha de caderno ou na folha sem pauta, tá? No que é que consiste a aula de hoje? Vai ser uma aula como se fosse uma aula prática, mas vocês vão ter que elaborar, né, essa apresentação. Então você vai pegar a folha, você vai escrever logo em cima, trabalho do primeiro bimestre, e o nosso tema é quando as coisas contam histórias. Lembram lá do assunto que eu passei para vocês, falando daquela bailarina, dessa moça aqui, ó, da Silvia Moura. Deixa eu aumentar mais aqui, ó. Da Silvia Moura. A Silvia Moura, que ela utilizava, né, bailarina cearense, ela utilizava produtos, né, descartados que ela já tinha consumido e aí ela contava uma história, né? Usava as chaves, caixas de remédios, cabis de roupas íntimas, fones de ouvido quebrado, e aí ela pegava esse objeto e começava a contar a história de como ela tinha utilizado aquele objeto ou no que serviu para ela que foi importante, né, naquele dado momento da vida dela, tá? Então é mais ou menos isso que vocês terão que fazer, tá bom? Então você vai pegar aí a sua folha de caderno, você vai escrever, trabalho do primeiro bimestre, quando as coisas contam história. Coloca lá o temazinho, tá? Você vai colocar o seu nome completo aqui, né? E a sua turma, tá bom? Então eu fiz um exemplo aqui, por exemplo, você vai pegar o objeto, né? Pode ser um objeto pequeno, tá? E aí você vai colocar. Se for uma caixa de remédio, né, você pode recortar, né, a caixa do remédio. Eu vou falar aqui, por exemplo, da dexametasona e xarope. Tá? Eu estou colocando aqui como imagem de internet, que é para explicar para vocês, tá bom? Então, como é que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que pegar o objeto, colocar do lado da sua folha aí, né, como eu coloquei aqui, tá? A dexametasona e do lado você vai escrever, né? Aqui do lado do objeto, ao lado do objeto, você contará a sua história com este objeto. No que ele lhe serviu, para que foi tão importante assim utilizá-lo, tá? E aí você vai narrar, vai descrever a sua história com relação àquele objeto que você selecionou aí para apresentar aí no seu caderno, tá? Depois que você escrever a sua historinha, né?
você vai bater uma foto e vai postar na plataforma, tá? Vai postar no Proesc. Deu para entender? Então, por exemplo, se eu fosse fazer, né, eu vou lá escrever trabalho do primeiro bimestre, quando as coisas contam histórias, coloco o meu nome, né, Cristóvão Fernandes Sobrinho, a turma, nono ano D, tá? Nono DT da tarde. Aí eu vou pegar a caixa de caderno, né, que eu te dizer que, por exemplo, eu estava muito doente, né, digamos assim. Aí realmente eu estava, tem uns dias atrás, né? Então eu vou pegar a caixa do xarope, eu vou colocar do lado da minha folha, tá? E aí eu vou escrever, né? Esse remédio foi comprado dia 10 de fevereiro, porque devido ao Laranjal do Jari estar na pandemia ainda do Covid-19, então eu fiquei muito preocupado porque eu não estava conseguindo dormir à noite, que eu estava com dificuldade de respirar do lado esquerdo, né, do meu nariz, sentia como se ele tapasse, entendeu? Então aí eu vou contar toda a história, né, sobre em relação a esse objeto, sobre em relação a esse remédio, né? Porque foi tão importante eu utilizá-lo naquele momento da minha vida, tá? E a aula de hoje é isso, tá? Essa parte prática que vocês têm que fazer, tá? Pegue aí sua folha em branco, uma folha sem pauta, ou então a folha do caderno, coloque o título, coloque o seu nome, a sua turma, procure o objeto aí, né? Coloque ao lado, né, da sua folha, e ao lado do objeto você vai contar a história. Tá? Por exemplo, se for um fone de ouvido, né? Se for um daqueles headphone, né? Aqueles fones de ouvido grandão, né? Então você vai colocar lá, né? Como exemplo, não porque eu tenho um celular muito top de linha das galáxias, né? Eu tenho um iPhone 11 e então eu queria muito ter esse fone de ouvido que pega Bluetooth, né? Então não é necessário ficar usando o fio para não ficar incomodando, tá? Então essas coisas assim, tá bom? Ah, se a menina, né, ou então a garotinha aí, né, a nossa, qualquer uma aluna nossa aí, né, ganhou um kitzinho de maquiagem, né, então você vai pegar o kitzinho de maquiagem, colocar do ladinho do seu caderno e vai escrever a historinha, né, desse objeto, quanto ele foi importante no momento da sua vida, tá? Bom, espero que vocês tenham entendido, tá? Então, vamos lá, mão à obra, que dá tempo de realizar ainda nessa primeira aula, tá bom? Tchau, tchau, tenham uma boa tarde e que todos se cuidem aí com relação ao Covid-19, tá? Até mais.